Olá, bem-vindos ao AltaCast, o nosso terceiro episódio de podcast. Eu sou Indara. Eu sou Fernanda. E juntas nós somos fundadoras de uma plataforma chamada Alta. A Alta é uma plataforma digital, um aplicativo que conecta os melhores profissionais da saúde aos pacientes em domicílio. Então, o paciente pode solicitar qualquer tipo de atendimento, seja na promoção, prevenção, tratamento ou reabilitação em saúde, no seu domicílio ou no local que for mais confortável para ele. E hoje nós temos uma convidada super especial que veio nos apresentar uma especialidade nova, né? Mostrar todos os benefícios para a gente poder falar sobre ela, que é a enfermeira Priscila, que veio falar para a gente sobre a especialidade da dermatologia, né? Da enfermagem e dermatologia. Priscila, se apresenta para a gente. Oi, boa tarde, meninos, boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Priscila, sou enfermeira e já tinha uma paixão por essa área, né, de feridas, no meu caso, a enfermagem dermatológica também pode abranger a estética, mas eu já tinha essa vontade de cuidar de pacientes com feridas desde quando eu era técnica em enfermagem. Então, já na graduação, eu estudei sempre com esse foco, de cuidar de pessoas com feridas. E aí, bem antes de terminar a faculdade, já comecei a olhar as especialidades que eu poderia fazer para atuar nessa área, né? Já atuava como técnica e queria especializar mesmo na área. E aí me deparei com duas especialidades, a estomaterapia, que é a mais conhecida para tratamento de lesões, e essa enfermagem dermatológica com ênfase em feridas. Para a estomaterapia se exigia 2 anos de formado aqui em Brasília, para você começar, iniciar a especialização. Para dermato, não. Então, eu fui para essa especialidade. Legal, bom saber, né? Até para o pessoal que esteja interessado, se formando agora na enfermagem, essa informação é muito útil, né? Então, na enfermagem dermatológica, o recém-formado ele pode ter acesso ao curso já. Sim, a estomaterapia a gente fala na enfermagem que é uma especialidade muito elitizada, né? A gente tem uma certa dificuldade, assim, de entrar. Assim, você tem que ter 2 anos de atuação na área para você poder entrar no programa. E aí a dermatologia chegou para, né, agregar e me salvar, porque eu já estava atuando com ferida, já estava atuando na área, já queria pôr a mão na massa, já queria me especializar de cara, e aí conheci, e tinha esses 2 viés, em estética e em feridas, né? Eu também não sabia, quando eu formei, que existia enfermagem dermatológica com ênfase em feridas. Então, excelente. Quando eu descobri, para mim foi... E hoje você está mais nas feridas. Sim, com feridas eu atuo há 9 anos. Eu comecei a atuar com feridas numa sala da atenção básica do SUS, num posto de saúde. Muito bom. E conta pra gente, assim, o que é atuar em feridas? Conta pra gente. Atribuições, assim, de um enfermeiro dermatologista hoje, assim, quais as áreas de atuação, quais níveis de atenção ele está presente, ele se encaixa mais? Então, hoje o enfermeiro, a nossa especialidade, assim, o enfermeiro generalista, né? A gente pode atuar em diversas áreas e em diversos níveis de atenção, né? Nós estamos aí presentes em todos os níveis de atenção em saúde, né? Desde a unidade básica de saúde, ao nível hospitalar, a atenção terciária, né? Paciente de UTI. Então, assim, onde tem alguém doente, onde tem alguém cuidando da saúde, tem um enfermeiro. Com certeza. Né? Então, nós somos a classe aí da saúde em maior número de profissionais no mundo, né? Na saúde é o pessoal da enfermagem. Então, falando mais da dermatologia, a gente pode atuar a nível hospitalar, a nível ambulatorial, em consultório. O enfermeiro hoje ele já pode ter seu consultório, né? Ai, que joia, Você pode atuar também com consulta de enfermagem na dermatologia. Você pode atuar emitindo parecer, você pode atuar integrando equipe multiprofissional. Os campos hoje são muito grandes, né? A enfermagem está muito científica, está cada vez se especializando mais. Então, a gente tem muitas áreas aí para trabalhar. E a área que eu estou atuando mais hoje e sou apaixonada é no atendimento domiciliar. Da pessoa que precisa de mim, que tem lesão, eu levo o atendimento até onde a pessoa precisar. Na casa, às vezes já atende pessoas no trabalho. Não posso ir aí, eu não posso ir na minha casa. Você pode vir aqui no meu trabalho? Eu fui no trabalho da pessoa. E quais são os principais casos, assim, que você atende? O que mais tem na sua rotina? O que mais tem que você atende mais, assim, que vem mais para você?
Hoje, o meu maior número de pacientes é de complicações cirúrgicas, né? Mesmo, Cirurgias estéticas, cirurgias reparadoras, às vezes vai fazer aí tô com um paciente agora que fez uma descompressão do nervo tibial. E aí, o lugar em que o médico precisou abrir para fazer o acesso e resolver o problema, a ferida operatória complicou e abriu. Então, esse paciente é um paciente que vem para mim. Também atendo muito, assim, acho que até em igualdade de volume, feridas crônicas, úlceras venosas, úlceras arteriais, pé diabético. Olha, e você falou aí num assunto que hoje, né, a gente está no Dia Mundial do Diabetes. Então, assim, nós temos pacientes em domicílio nesse momento, né, que tem a necessidade de um cuidado, e essa questão que você está falando sobre os cuidados, até às vezes antes de abrir uma lesão, né, no caso desses pacientes com doença crônica, existe já uma orientação, uma questão nutricional, que a gente vê que o trabalho ele não é isolado, né, então o enfermeiro quando cuida de uma ferida, não é só cuidar daquela ferida, então tem todos os bastidores por trás ali daquele problema, né. Você pode falar pra gente um pouquinho? Hoje eu tenho 2 tipos de pacientes, né, os pacientes que têm menos acesso, menos condições. E aí eles me procuram porque já chegou no nível de dor e no nível de sofrimento, assim, de anos. 10 anos, 20 anos, 30 anos com uma lesão. Esses pacientes, eles não têm acesso ao básico lá no início, quando começou o problema, né? Por exemplo, tem uma doença vascular, mas não tem acesso a um cirurgião vascular pelo SUS. Não pode fazer uma cirurgia para retirada dessas varizes. Não tem acesso a uma consulta com um especialista para ser acompanhado, para ser medicado, para ser examinado. Então, a doença vai avançando tanto que chega nesse caso de ter ferida por muitos anos, tanto no paciente diabético como no paciente com doença vascular crônica, por exemplo. E eu tenho o paciente que tem condição, que tem orientação, que tem acesso, que tem plano de saúde, que faz uma cirurgia, não ficou boa, ele já, isso aqui não está indo normal, já vou procurar alguém para me ajudar, né? Ou seja, aqueles que têm um acesso mais rapidamente antes de se tornarem feridas extensas. Isso, e para esses 2 grupos de paciente, o que eu sempre falo na minha primeira consulta, na minha avaliação eu não trato ferida sozinha. Excelente. A ferida é uma consequência de alguma coisa, ou de uma complicação cirúrgica, ou de uma doença não tratada, ou de uma complicação metabólica do paciente. Então, assim, a gente não trata uma ferida, a gente trata uma pessoa, um ser humano que tem uma ferida ali naquele momento. Ou há semanas, ou há meses, ou há anos. Mas a ferida está nessa pessoa. Então, eu faço toda uma anamnese, uma avaliação, colho uma história, vejo comorbidades, vejo como está a dieta dessa pessoa, hábitos de vida, fator emocional, excelente. Psicológico, porque também influencia na cicatrização. Se eu tenho um paciente estressado, um paciente deprimido. Tabagismo, né? Igual Isso, você falou, tabagismo, dos hábitos. tudo. A gente precisa ver tudo. E precisa ver a causa, né? Igual você falou, numa ferida crônica, não adianta você tratar só a ferida ali, senão vai ser um paliativo, né? Você precisa atacar em todas as frentes, junto ao paciente e à família. Essa especialidade vem para a gente realmente tratar pacientes com lesões. A gente não troca curativo, né? A gente fala, vamos tratar uma ferida, e tratar uma ferida engloba muita coisa. Assim, a escolha da cobertura, né? Que a gente vê os colegas muito preocupados. O que serve para o quê? Essa cobertura, esse gel. Hoje a gente tem terapias maravilhosas, terapias a vácuo, câmara hiperbárica, terapias com células autólogas, tem milhões. Muita coisa. Às vezes a gente se preocupa em aprender muito sobre a terapia, sobre a cobertura, Mas e aí, o seu paciente, né? O raciocínio clínico, o que você está olhando nesse paciente? Será que você, não examinando ele, colocando o melhor curativo que existe, você vai ter resultado? Né? Então, tem que ter esse olhar. Você fotografa, Pri? Que é um hábito muito comum, né, do enfermeiro. O enfermeiro é um apaixonado por feridas. Então, assim, você olhar a galeria, tem lá toda... mas é importante, né, até pra gente ver a evolução, ver se realmente, né, o tratamento que você tá realizando. Hoje a gente trabalha com termos, né? Então, você vai atender o seu paciente, o ideal é que você tenha um termo dele autorizando você a fotografar. Já peguei paciente que falou, não quero. E é muito importante também você avaliar até a questão da família junto, né? Dos cuidadores, que às vezes você está cuidando de alguém, por exemplo, acamado, enfim, que precisa de um autocuidado. Você tem que avaliar todo o contexto familiar junto para que todos ajudem no tratamento.
Isso. E assim, eu falo que quando você entra no atendimento domiciliar, a responsabilidade é tão grande, você está entrando no lar daquela pessoa, ela está confiando em você para entrar ali na intimidade dela. Então, você vai entrar, às vezes, no quarto de uma idosa acamada, né? Tá ali, ó, com tudo que ela usa, as fraldas, a suplementação. Você tá entrando na vida daquela pessoa e daquela família. Então, a gente tem que ter uma postura, tem que ter um cuidado ao falar, explicar tudo, pedir licença antes de pôr a mão no paciente. Eu tenho pacientes acamados que têm Alzheimer e não mexem nem o olho, não falam nada. Mas eu converso com ele. Eu chego e falo, senhora fulana, eu sou Priscila, enfermeira que vai cuidar de você. E esses dias uma paciente, uma filha, né, dessa paciente, na hora que eu tava indo embora, ela falou assim, olha, você pensa que não, mas eu observei, viu? Que você viu que a minha mãe existe. Olha só, que você né? falou tão com ela. importante, né? Que é esse cuidado Isso. acolhedor, né? Não é só o tratamento específico, mas todo o acolhimento do contexto, né? Paciente, família, tratamento, todo mundo junto, né? Hoje, graças a Deus, isso tá, assim, muito evidente até nos cursos, né? Nas faculdades. Eu tenho 16 anos de enfermagem, né? Então, no início, a gente viu o paciente ser tratado por setores, né? Problema na cabeça? Vai no neuro, o neuro vai olhar só a cabeça. O problema tá no pé? O problema tá... Essa setorização não é legal. E a enfermagem, ela traz, desde a sua formação, esse olhar holístico da pessoa. Né? De você olhar a pessoa como um todo. A gente tem uma brincadeira ali nas aulas de exame físico, né? Que o professor nosso contava. Que o paciente chegava com uma dor na barriga. Uma dor. Aí falava assim, tá, mas já fez a raio-x? Já fez ressonância? Já fez a e ninguém tinha olhado, né? Aí disse que alguém falou assim, deixa eu ver. Aí, depois que ele fez vários exames, né? Deixa eu ver onde dói. Quando o paciente tirou ali a mão e tirou a blusa, tinha uma baita de uma lesão, uma herpes zoster. Bastava um exame clínico, né? Isso, Então, esse olhar, a gente tem que trazer esse olhar holístico de examinar, de exame físico, de história clínica, né? Para você fazer um bom atendimento. Ver o ser humano integralmente, né? Assim, isso que vocês colocaram aqui do contexto do paciente é muito importante. Não adianta você dar uma explicação se o nível daquela família de entendimento é diferente do que o que você está explicando. Você não vai ter eficácia e efetividade no que você está fazendo ali, né? E também de você ver o que é acessível para aquele paciente, o que não é. Hoje tem uma outra realidade, assim, que está se mostrando no mundo, por exemplo. Dá um exemplo dos amigos que eu tenho que são veganos. Então, assim, dependendo do que você for prescrever para passar topicamente naquela ferida, dependendo do perfil do seu paciente, ele já não vai utilizar, não vai poder. Então, assim, os pacientes veganos, eles não utilizam, né, produtos, não sei se você já se deparou com algum paciente, alguma realidade dessa. Às vezes não utilizam produtos que são testados em animais. Então, são vários cuidados que você precisa ter hoje para você conseguir atingir aquele paciente, aquela família, no tratamento ideal, você chegar no nível do contexto em que ele está inserido, né? Sim. Isso é um ganho, assim... Mesmo porque a gente precisa da adesão do paciente para que tenha eficácia o nosso tratamento, né? Sim, eu vou contar para vocês um pouquinho como funciona a minha primeira consulta. Ela é a mais demorada, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Como funciona? Como é que você decide qual é o tratamento? Eu sei que são vários. Como é que você planeja, né, o tratamento desse paciente? Na minha primeira consulta domiciliar, a última coisa que eu vejo é a ferida. É a última, é o final. Tanto é que eu chego, às vezes o paciente já vai desenfaixando e fala, calma, vamos conversar. Vamos sentar. O paciente está tão acostumado a ser, como você falou, né, setorizado, que ele até assusta quando você faz um ambiente contextual, uma avaliação contextual. Então, eu já entro dando aquela checada no ambiente, né? Eu atendo pacientes de todas as classes, todos. Escuto todas as histórias. Então, já sento ali e começo a perguntar hábitos de vida, comorbidades, como que ele está se sentindo naquele momento. Né? E as pessoas esquecem de perguntar Uma pergunta muito importante é se ele quer fazer o tratamento. Olha só. Né? Eu já tive pacientes que a família me chamou, me contratou, fechou um plano de 10 sessões. Não, eu quero pagar adiantado, eu quero fazer e tal. E a paciente desistiu do tratamento no meio do caminho, porque ela não queria. Não concordava e não foi consultada, nem pela família, às vezes. Ela foi obrigada. Eu cheguei lá, ela nem sabia que eu ia, isso me deixou até meio desconfortável, assim, mas aconteceu. E assim, hoje eu já pergunto, depois dessa experiência, eu já pergunto para quem vai me contratar, mas você já falou com a tua mãe, com o teu sogro? Eles querem? Ele quer ser tratado? Primeiro ponto, a pessoa que tem a lesão, ela quer ser tratada? Ótimo, quer? Então tá bom, então aí eu vou aí.
A gente vai conversar e eu vou explicar. Então, eu sento, colho toda a história da pessoa, na anamnese mesmo. Quando começou, se você tem alguma doença crônica associada, o que você come hoje e tal. Tudo influencia, né? Quanto tempo demora mais ou menos essa avaliação? No mínimo 2 horas. Então, a primeira consulta, a pessoa te chama, você faz uma anamnese, uma avaliação da pessoa, do ambiente. Faço o exame físico, meço pressão arterial, faço ausculta, essa saturação. seria a consulta da enfermagem. Consulta de enfermagem prevista, né, na nossa regulamentação da nossa profissão. Exatamente. Consulta de enfermagem está prevista, né, pelo COFEM. É como um médico faz uma consulta, o enfermeiro também faz uma consulta. Exatamente. Eu tô falando do meu segmento, mas existem as outras especialidades. E eu acho que é muito importante você contar pra gente, porque algumas não, eu até falaria várias pessoas ainda não sabem dessa possibilidade, né? Sim, até colegas. Exatamente. Fala assim, você cobra consulta? Como assim? Consulta, né? Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade pra gente esclarecer o que é uma consulta da enfermagem, o que você aborda, né? Enfim, porque eu acho que isso é de grande valia levar esse conhecimento para as pessoas. Sim, e assim, quando a gente se capacita de verdade, que você sabe fazer uma boa consulta de enfermagem, às vezes o seu paciente até torce o nariz, porque é relativamente novo, né? Ele vai, um enfermeiro vai me consultar? Como assim, né? Aí, quando você termina a consulta, o paciente relaxa, te dá um sorriso, assim, e fala assim, nossa, doutora, ainda te chamo de doutora, né? Eu não faço questão, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou enfermeira, apesar do enfermeiro também poder usar o doutor, também previsto em resolução. Não é exclusivo de jeito mas nenhum. Eu uso enfermeira mesmo, falo, nossa, doutora, você muito bom, gostei muito, venha mais. Aí na segunda consulta você vai, tem um cafezinho aqui pra você. já muda de figura, né? A gente cria um vínculo mesmo com a família e com o paciente, é muito gostoso, eu sou muito apaixonada. E assim, uma coisa que você falou, e eu acho que é importante a gente ressaltar, é que as pessoas hoje, né, talvez na correria do dia a dia, elas não estão mais acostumadas a serem ouvidas, né? Isso. Então, quando tem uma abordagem dessa, que você passa tanto tempo, que você quer perguntar, né? Tipo assim, você mesmo falou, não quero ir pra ferida direto, vamos conversar antes, as pessoas assustam, porque já não é mais o comum de hoje, né? Então, assim, consultas cada vez mais rápidas e mais direcionadas, focadas exatamente naquele ponto. Sim. E aí, a gente vê que tem uma diferença, né? Traz diferença pro tratamento da pessoa. Sim. E nessa oportunidade aí do domiciliar, quando você senta, conversa, explica para o seu paciente, pegando ali o que você tinha falado, precisa conversar na linguagem que aquele paciente vai entender. Eu pego paciente analfabeto, eu pego pacientes com pós-doutorado. Então, assim, eu pego, hoje mesmo saindo daqui, eu vou atender um médico. Com ele eu posso conversar todos os termos técnicos que eu quiser, né? E ainda assim, muitos colegas médicos também não entendem esse universo de feridas, eles têm curiosidade, perguntam e tal. E aí o paciente mais humilde, eu vou falar na linguagem que ele vai me entender, né? Exatamente. Então, assim, você também tem que ter essa sensibilidade, né? De simplificar o que você vai falar, entender, se adequar, se comunicar, né? Saber que fazer a sua comunicação ser efetiva. E isso faz o paciente ficar seguro e aderir ao tratamento. Quando ele entende a doença dele, quando ele entende o que está sendo feito no corpo dele. Quando você fala, agora eu vou fazer uma limpeza aqui da sua lesão, viu, seu fulano? Agora eu vou colocar esse curativo que serve para isso, isso e isso. Ele fica feliz, ele sabe, ele tá vendo o que você tá fazendo. Ele tá acompanhando o que você tá fazendo. Ele consegue explicar até para outras pessoas. Quando eu tava no posto de saúde, lá em 2013, os pacientes eram muito orientados por mim. Muito mesmo, assim. Eles sabiam falar da doença deles, porque eu fazia questão de explicar. E aí, quando ia, às vezes, outro profissional fazer o curativo, falava, não pode colocar isso aí porque a Priscila falou que não pode. Por isso que se colocar essa pomada, a minha ferida vai piorar. Então, assim, o paciente merece ser empoderado do que ele tem, da doença dele e de como a gente pode trabalhar, né? Com aquilo ali. Excelente, né, Pri? E você, quando você vai nas suas consultas, você já leva o material para fazer o curativo? Você falou que vai na primeira, faz a avaliação, faz a anamnese, e em seguida você leva o material de acordo com aquela ferida? Sim, quando o paciente entra em contato comigo hoje, geralmente pelo WhatsApp, né, a tecnologia facilita muito a nossa vida, né? Então, se eu tô vendo que o paciente tem realmente interesse, ele quer consultar, eu cobro a consulta, a avaliação,
é cobrado. No começo eu tive um pouco de dificuldade, né? A pessoa falava, mas você vai cobrar a avaliação e o curativo? Eu falo, sim, são duas coisas diferentes. Eu vou te avaliar, vou te consultar, eu vejo exames, eu posso pedir exames se eu achar necessário, né? A gente tem essa autonomia. O enfermeiro hoje, ele tem muita autonomia, né, para trabalhar. Você sabendo o que você está fazendo, sabendo interpretar o exame, peça o exame, não tem problema nenhum, né? Então, hoje na minha primeira consulta, você perguntou se eu levo já o material para fazer o curativo já na primeira consulta. Sim, eu ando eu chamo o meu consultório na mala, né? Eu tenho uma mala onde eu carrego ali todo o material básico necessário para atender uma lesão. Mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Eu uso o WhatsApp aí para perguntar muita coisa e peço, às vezes, foto para o paciente. Apesar de não gostar de avaliar por foto. Eu peço a foto para ter uma noção do que eu posso levar ali de material, de mais ou menos qual é o grau de complexidade, mas a minha avaliação é feita presencialmente com o exame físico. Ótimo. Né? E aí eu levo o material. Vai decidir, né, a indicação. Isso. Mas eu já levo mais ou menos um planejamento ali, né, do que eu vou fazer. E aproveitando que a Pri falou sobre a tecnologia que veio para ajudar, esse é um dos problemas que a alta veio resolver. Então, assim, os pacientes podem pedir com tranquilidade, com facilidade, agilidade, uma profissional, por exemplo, maravilhosa igual a Pri, para atender, para poder avaliar lesão, ferida, pré e pós-operatório, né, Pri? Até queria também que você falasse para a gente um pouquinho, assim, dessa demanda crescente que tem sido a estética também, né? A gente sabe que tem as doenças crônicas, a partir das feridas, mas o enfermeiro dermatológico também pode atuar, por exemplo, em pós-operatório de cirurgias estéticas, outras coisas. Sim, os meus primeiros pacientes, assim que eu me habilitei em laser terapia, que é uma das tecnologias que eu trabalho, é o laser de baixa potência, os meus primeiros 5 pacientes foram pós-operatório de cirurgia plástica. E não necessariamente aquelas que complicam, né? Isso. Simplesmente explica quais são os benefícios de fazer esse tipo de acompanhamento pós-cirúrgico. As minhas 2 primeiras pacientes, depois que eu me habilitei em laser, foram pós de plástico que não complicaram. Elas só quiseram evitar complicações e acelerar o processo de cicatrização. Exatamente. Que é o que o laser de baixa potência hoje faz. Então, se o pessoal aí tá antenado nas redes sociais, sabe que essas famosas, quando operam, estão lá com aquela luzinha vermelha na ferida operatória. O laser de baixa potência é um laser que faz uma fotobiomodulação na célula. Ele vai favorecer ali um controle de dor, uma modulação de inflamação para não se exacerbar o processo inflamatório que a ferida passa, né? Ela precisa passar, então, mas a gente não quer que se exacerbe. Então, eu posso controlar isso, modular isso com o laser. Olha só que interessante. O laser vermelho, ele faz uma ativação da célula para a gente acelerar o processo de cicatrização. Então, eu vou ter uma replicação celular ali mais rápida, né? E também remodelando as fibras de colágeno. Então, além de tudo isso, ele ainda vai remodelar colágeno para evitar que essa cicatriz fique feia, hipertrófica. Que é a famosa queloide, né? Isso. Que as pessoas não queloide, é hipertrófica. A queloide é uma outra condição, uma condição genética, né? É quando o organismo não sabe parar de produzir colágeno. Geralmente, as queloides, elas têm um aspecto tumoral, como se fosse um tumor. É muito feio mesmo, mas as pessoas confundem cicatriz hipertrófica com queloide. Né? O queloide, inclusive, tem radioterapia, né? Sim, é um tratamento totalmente diferente, precisa ser feito por médico dermatologista. Olha aí, ótima informação para todo mundo. E, assim, a gente sabe que a parte estética, né, as pessoas se preocupam mais com a cicatrização, mas qualquer cirurgia pode ser demandada? Qualquer cirurgia. Né, que a pessoa, né, às vezes a pessoa que já sabe que tem uma cicatrização um pouquinho mais complexa, mais eficiente, então, assim, ela já pode acionar o enfermeiro especialista para poder ajudar a cuidar no pós-operatório. Sim, inclusive no pré-operatório. Então, eu já tive pacientes que falaram assim, eu vou fazer uma cirurgia e eu já quero que você faça aí um planejamento para mim pré-operatório. Isso é interessante. Então, hoje o enfermeiro dermatologista, quando você tem a habilitação, você sabe o que você está fazendo, você pode, inclusive, fazer um plano de suplementação, né, junto à nutrição. Eu tenho suplementos que eu prescrevo para pacientes de pré-operatório, pós-operatório, suplemento para pacientes de ferida crônica. Então, assim, não é privativo do nutricionista, no caso. É um suplemento pronto, é um pozinho. Você pode, sim, como enfermeiro, orientar o uso e você orienta ali para o seu paciente. Mas a gente trabalha sempre, eu digo, em conjunto, multidisciplinar. Eu não ponho a mão no paciente sem falar com o cirurgião desse paciente. Ótimo. Né? E assim, é interessante falar sobre isso, né? Porque as pessoas
não conhecem, né? Então, assim, você fazer um planejamento pré-operatório para diminuir as complicações, que às vezes a pessoa já tem esse processo cicatricial mais difícil, vamos dizer, olha só que ganho, né? E Sim. eu tenho certeza que muita gente não conhece esse tipo de tratamento, né? De possibilidade que aquela pessoa possa ter. Sim, a gente tem também com laser de baixa potência, já tá ficando um pouquinho mais famoso, depois que os famosos começaram a postar, que é a terapia Elibre, que é o laser intravascular. A gente coloca a pistolinha aqui na artéria radial esquerda e irradia por 30 minutos. É uma terapia que modula o sistema imune da pessoa. Então, se eu vou fazer uma cirurgia, eu posso fazer uma modulação do meu sistema imunológico antes da minha cirurgia, para me ajudar a chegar com uma condição metabólica melhor na minha cirurgia. Que interessante. Que ótimo, né? Não precisa esperar complicar, esperar acontecer alguma coisa para poder estar agindo, né? Você pode começar a agir desde o pré-operatório, né? E acompanhar todo o processo até o final. Sim. Informações muito valiosas que a Pri está dando aqui pra gente. E aí, Priscila, você é chamada, você faz uma avaliação inicial e aí você vai para o seu planejamento terapêutico. Sim, eu faço o planejamento junto com o paciente e junto com a família. Ali na hora mesmo, não é nada muito enrolado, não. Eu falo, geralmente, lesões crônicas ou feridas operatórias que complicam, geralmente a gente faz um plano de tratamento, é assim que eu chamo. De aí, pelo menos 10 sessões, se for uma lesão mais simples um pouco, posso fechar 5 sessões, mas a gente faz uma previsão. O que é muito importante falar até para os colegas aí que estiverem ouvindo, a gente não promete cura de nada, na medicina, nem na enfermagem, nem na saúde. Nada é exato. A cicatrização de uma lesão, ela vai ser feita pelo organismo da pessoa e não pela cobertura que eu estou colocando lá, né? Então, todas as terapias que a gente usa hoje, até um enxerto, se o médico for fazer um enxerto, o que depende, se aquele enxerto vai pegar ou não, vai ter sucesso ou não, é a adesão daquela região naquele enxerto. É a neovascularização desse enxerto. Então, assim, o organismo do paciente é o responsável pela cicatrização. Então, colegas aí... Um conjunto de fatores, né? Não é uma coisa unifatorial, unilateral. E pacientes, e falar isso para o paciente é importante. Porque senão fica naquela, você é a enfermeira que vai me cicatrizar. Não, você tem que ensinar para ele, explicar para ele que é um time, né? Nós somos aí um time, os médicos, os enfermeiros, o paciente. O paciente precisa se alimentar bem, precisa seguir as orientações que nós vamos dar, a família precisa colaborar. Todo mundo ali em prol dessa cicatrização, né? E mais ou menos, eu sei que varia muito entre feridas, né, enfim, mas quanto tempo, por exemplo, de tratamento? São quantas sessões? São semanais? Várias vezes por semana? Isso aí também vai depender da lesão, né? Depende muito da lesão. Hoje, vou dar exemplo dessa deiscência cirúrgica que eu vou atender hoje. O nosso atendimento está em torno de 2 na semana, mas a lesão dele é muito tranquila, quase não tem exudato, que é a secreção que sai da lesão. O plano todo é falado com a família e eu sempre deixo essa flexibilidade. Gente, olha, as trocas, a frequência, quem vai me dizer é a lesão, não sou eu. Entendi. Não posso chegar lá e falar assim, eu vou trocar. Eu recebi um relato hoje de uma pessoa que quer vir, eu tô recebendo pacientes de outros estados também, aqui em Brasília. Que bacana. Ela quer vir para tratar comigo. Ela tá fazendo um curativo que tá sendo trocado a cada 15 dias. 15 dias. E ela sempre vem para poder tratar contigo? Não, ela lá na cidade dela, onde um interiorzão, bem interior, ela vai numa cidade mais próxima que tem um pouco mais de condição, e venderam para ela um plano em que só é aberta a ferida a cada 15 dias. Põe uma pomada, fecha, e ela que se vire. Uma coisa rígida, né? Sim, e tratamento de lesão não é assim. Quem fala pra gente de frequência, de cobertura que vai ser usada, de troca, é a lesão. É a resposta da lesão ao tratamento. A resposta da lesão é a resposta do organismo do paciente. Entendi. E fala também pra gente, assim, que você falou que hoje em dia seus atendimentos eles estão mais em âmbito domiciliar, né? Você vê quais são os benefícios? Você vê uma resposta melhor do paciente quando ele está ali no conforto da casa dele, né, em vez de estar num hospital? Como é que era antigamente? Você está percebendo que está tendo essa mudança para âmbito domiciliar? Fala um pouquinho pra gente. Sim, legal sua pergunta, porque eu trabalhei nas duas realidades, né? Eu trabalhei 6 anos numa sala de curativos de um posto de saúde. Olha só.
E lá eu recebia também todo tipo de público, paciente com condição, sem condição, enfim. E nessa época que você trabalhava, as pessoas iam até o posto. E a maior dificuldade que tinha era locomoção. Olha aí. Paciente com cadeira de roda, paciente acamado, paciente às vezes até sem dinheiro para ir até o local, né? No SUS a gente vê, infelizmente, essa situação ela é recorrente. A adesão baixa do tratamento, porque é desgastante esse deslocamento de uma pessoa que já está ali estigmatizada por aquela ferida, às vezes tem vergonha, às vezes sente dor. Entendi. Às vezes é um pós-operatório que a pessoa também não está nem conseguindo andar direito, né? Isso. Então, assim, o paciente, quando ele ia até a UBS, um dos nossos motivos de não adesão era o deslocamento até a unidade. Entendi. E o meu motivo de maior adesão dos meus pacientes hoje é porque eu vou até eles. Olha aí. Eu já tive paciente, porque eu tenho clínicas parceiras, né? Eu tenho parceria em Brasília com clínica de dermatologia, a clínica do diabético na Asa Sul. Eu trabalho com o Dr. Rodolfo Reis, trabalho com o Dr. Adriano Isaac. Então, tem clínicas que me acolhem, me recebem e falam, pode atender aqui. Venha atender aqui. E eu ofereço para os pacientes, mas eles não querem. Eles querem ser atendidos em âmbito domiciliar, né? Domiciliar. Porque, pensa, é um conforto muito grande. Mesmo o atendimento domiciliar sendo um pouco mais caro, eles preferem o domiciliar. Eu tenho pacientes acamados. Como é que você vai tirar uma senhora de 96 anos acamada com Alzheimer É uma função de uma cama para levar ela a nível ambulatorial? Você pode até, às vezes, machucá-la de uma outra coisa, né? E acontece. Pois é, porque você vai fazer um deslocamento de uma senhora dessa, né? Às vezes você pode machucá-la. Já tem a pele fininha, já tem, né? Já é mais delicado, né? E é um ambiente também que o paciente, por exemplo, esse caso que você citou, um paciente com Alzheimer, é o ambiente de segurança dele. Então, o paciente naturalmente se torna mais colaborativo. É o mesmo caso de crianças também, que a gente vê, né, no atendimento domiciliar. Idosos e crianças tendem a ser muito mais colaborativos, porque eles estão num ambiente que eles se sentem seguros ali, né? Sim, com a família perto, né, no ambiente deles, assim. Exatamente. E eu acho, assim, você pode falar melhor pra gente do que nós mesmos, assim, né, mas quando você tira do ambiente potencialmente infectado, né, ou seja, hospital, clínica, né, enfim, e aí você traz para o ambiente domiciliar, talvez o índice de infecção secundária ele acaba sendo menor, e aí a resposta ao tratamento melhor. Com certeza. Essa possibilidade de atendimento domiciliar, que hoje está muito em alta, pós-pandemia principalmente, né? Mostrou muito isso pra gente. Por quê? Com essa cultura de se trazer o profissional para casa da pessoa, no meu caso, o enfermeiro especialista que vai tratar a lesão, você está deshospitalizando os pacientes. Por quê? Eu faço um acompanhamento domiciliar, vou tratando a lesão. Se eu tenho um sinal ali de infecção, algum sinal que tem alguma coisa errada, e você tem contato com o médico do paciente, às vezes você já consegue intervir antes mesmo de se instalar uma infecção ali naquela lesão. Complicar ainda mais, né? Uma hospitalização em si, né? Que tem. Então, assim, quando a gente trabalha dessa maneira multiprofissional, ainda no domiciliar, eu acho super importante isso, né? É uma responsabilidade muito grande, então você não pode estar ali achando que você sabe tudo e você vai fazer tudo sozinho, né? Não. A gente trabalha sempre em grupo, né? Isso, em equipe. Na saúde é primordial. E assim, eu tenho, graças a Deus, parceiros maravilhosos, assim. Os médicos que eu sou parceira são, assim, fora de série, são ótimos. A gente tem abertura, a gente tem o WhatsApp, doutor, olha aqui essa foto, o paciente, sua paciente lá fez uma mamoplastia, doutor, tudo bem? Tô aqui com a sua paciente, tá assim, tá assado. Então a gente consegue, né, de novo com a tecnologia hoje, fazer esses links, né? Isso. E aí trazer para o paciente uma qualidade de vida mesmo, né? Deshospitalizar, se antever as complicações. Isso, diminuição de uso de antibióticos, que às vezes o paciente não vai nem complicar. Você tá ali tratando de olho em conversa com o médico, então você consegue manejar bem, né? Essa cicatrização, a cura do paciente. E aí a gente vê que tem uma resposta melhor ao tratamento do que, às vezes, deixar o paciente hospitalizado, né, por longo período para um tratamento de uma ferida, enfim, uma lesão. Ela poderia estar no conforto da casa dela, né, no ambiente de segurança dela, e fazendo um acompanhamento e tratamento, né, super eficaz.
além da adesão ser maior por esses motivos, a gente diminui tanto o nível de estresse do paciente, e isso também colabora para a cicatrização, porque uma pessoa estressada, os níveis de cortisol dela estão lá no teto, e o cortisol atrapalha a cicatrização, né? Então, assim, para mim hoje, um atendimento domiciliar para tratamento de lesão é o melhor dos mundos, assim, se você não tem uma complicação que precise ser tratada a nível hospitalar, por exemplo, uma internação para tomar um antibiótico venoso e tal. Domiciliar é incrível, assim, os pacientes adoram, tanto os pacientes que têm condição, quanto os pacientes que não têm, assim, indicação, né? Tem dois tipos de paciente hoje, assim, o que tem indicação mesmo, necessidade, né, vamos dizer assim, do atendimento domiciliar, e a gente encontra também muito hoje a questão da comodidade do paciente conseguir casar a agenda dele, de conseguir, né, entrar dentro da rotina dele. E a Alta, ela tá aí para isso, né? Foi pensando em várias dessas dores que a gente chegou aqui. Então, assim, nosso objetivo é trazer isso, um atendimento personalizado, humanizado, integral, que olhe o paciente, olhe a família, como a gente conversou aqui, né? Olhe o contexto que esse paciente está inserido e a gente possa oferecer o melhor ali, né? Que os profissionais estejam em contato. Não, e assim, além de tudo isso, ainda possibilitar que o paciente, né, o usuário, ele encontre o profissional adequado, né? Isso. Porque às vezes é difícil a gente encontrar profissionais, né? Então, às vezes a pessoa não sabe onde procurar, às vezes acaba encontrando outras pessoas que às vezes não tem a especialidade, a experiência que um profissional habilitado naquela área tem, e a Alta vem para isso, né, para poder oferecer, e não só oferecer, mas colocar numa plataforma única, onde ele pode escolher e encontrar esses profissionais qualificados, né, que hoje é difícil a gente encontrar. E, inclusive, serviços qualificados que muitos pacientes não, pode ser que não saibam que existam, né, como hoje essa novidade que a Pri trouxe aqui pra gente, né, sobre a enfermagem dermatológica. Eu acho brilhante, excelente. Muitos amigos, amigas passam por pós-operatórios, às vezes, traumáticos, né, e assim, muita coisa poderia ser evitada, poderia viver uma jornada totalmente diferente. Achei brilhante, fantástico, queria ter conhecido a enfermagem dermatológica antes, até como paciente, apesar de ser profissional da saúde. Então, assim, há mais de 10 anos eu fiz uma cirurgia estética, eu gostaria muito de ter feito laser terapia, ter feito várias coisas antes, e fico muito feliz, Pri, de você está aqui com a gente, de oferecer, né, divulgar o seu serviço, a importância desse serviço para os pacientes, para os profissionais. Espero que todo mundo esteja ligado aí, porque são grandes parcerias entre outros profissionais e no atendimento aos nossos pacientes. E a gente quer dizer super bem-vinda, Pri, à nossa plataforma, e que a gente possa atender a muita gente que precisa. Não, ressaltar, assim, que a Priscila estará conosco, estará na equipe Alta, né, oferecendo, como vocês puderam assistir, escutar, né, uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa extremamente experiente, né, e vai estar aqui oferecendo os serviços dela em âmbito domiciliar, como a gente já, né, citou. E assim, a gente queria te agradecer muito a vinda hoje. Foi ótimo. Como a Fernanda já falou, apresentar esse tipo de serviço, né, que às vezes as pessoas ainda não conhecem. A questão do pré, eu achei isso, assim, sensacional, né? Eu realmente também não conhecia. Então, assim, quantas pessoas hoje que às vezes estão escutando a gente e que já sabem que tem alguma dificuldade na cicatrização, vão fazer algum procedimento cirúrgico e já pode te encontrar na Alta, né? Sim. Muito obrigada, Priscila, por vir hoje. Meninas, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quando vocês me convidaram, eu falei, gente, que ideia brilhante. Por que ninguém teve essa ideia antes, né? Eu tô muito honrada mesmo. Eu trabalho com muito amor e muita ciência também, né? A gente tem que estar aí sabendo o que nós estamos fazendo com muita responsabilidade. E vai ser um grande prazer atender os pacientes da Alta com a excelência maior que eu puder, né? Que eu primo muito por isso. E eu tô muito feliz.
Obrigada, Que Priscila. ótimo. Você Até veio a pra próxima. somar, Pri. Até a próxima. Espero que seja a primeira de muitas conversas ainda que a gente Exatamente. vai ter, viu? Super bem-vinda. Obrigada.